Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares e pela vida das intercessoras desse ministério também. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos aí com o livro de Números 14, tá? Do versículo 13 ao 20. Hoje nós vamos estudar sobre a parte da oração de súplica de Moisés em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve aí nesse canal, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. E no finalzinho desse estudo, eu sempre pergunto qual a sabedoria para o dia de hoje. E sempre no finalzinho faça a oração, tá bom? Então esteja aí para estar em concordância comigo no finalzinho dessa oração, e essa oração subir como incenso, e depois o Senhor enviar a resposta que nós tanto precisamos, em nome do Senhor Jesus. Então lembre que ontem eu disse que nós iríamos estudar a parte do capítulo 14, onde Moisés então intercede pelo povo, ou seja, onde ele faz a sua súplica a Deus pelo povo de Israel que estava numa posição onde eles tinham provocado a ira do Senhor. Então veja que no versículo 13 Moisés começa a sua oração dizendo: assim os egípcios o ouvirão. Ou seja, os egípcios saberão que o Senhor os matou. E entenda, minha irmã e meu irmão, que pela interpretação correta do hebraico, quando Moisés disse que tenha feito subir, a preocupação dele então era que quando os egípcios ouvissem que o Senhor tivesse matado o povo de Israel, que eles viessem dizer que eles pecaram, que eles, na verdade, eles não pecaram contra o Senhor, mas sim que o Senhor pôde lutar contra o Deus dos egípcios, mas que o Senhor não pôde lutar contra os deuses de Canaã. Entendeu? Era como se Moisés estivesse dizendo: olha, Senhor, a minha preocupação não é que eles pensem assim, eles foram mortos, não é porque eles pecaram contra o Senhor, não. Eles foram mortos é porque Deus foi muito forte perante os deuses dos egípcios. Mas Deus é fraco em relação aos deuses de Canaã. Entendeu? Esta era a preocupação de Moisés. Deles virem um dia dizer: faltou a Deus, ao Deus de Israel, capacidade. Porque os habitantes da terra de Canaã são fortes e poderosos. Então, como o Senhor não tinha capacidade, o Senhor então matou os egípcios, matou os israelitas ali. Então Moisés vira e fala: Senhor, então estabelece o seu poder cumprindo a tua palavra, cumprindo o que o Senhor já tinha prometido para eles. Entendeu? Então aí no versículo 18, Moisés então começa a recitar novamente os atributos divinos do Senhor, ou seja, as 13 qualidades que são mencionadas lá no livro de Êxodo 34:6. E se você perdeu esse estudo, minha irmã, então é só acessar a nossa playlist, tá? Que você vai ter esse estudo ali passo por passo. Mas entenda que Moisés repete essas 13 qualidades do Senhor com o intuito de fazer com que o Senhor perdoasse o povo. É uma insistência mesmo. E no versículo 18 ele diz: Deus é lento em irar-se. Ou seja, o Senhor é tardio, na ira,
E o Senhor é tardio na ira, não somente para o justo, como também para o injusto. O Senhor, ele é longânimo com o pecador, quanto com o não pecador. O Senhor está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende. Entendeu? Mas continuando aqui nesse texto, veja que o versículo 20, então, o Senhor responde para Moisés: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Ou seja, por causa do que você disse, Moisés, para que eles não venham dizer que Deus não tem capacidade. E no versículo 21, veja que o Senhor diz para Moisés um porém. E é exatamente sobre esse porém que nós iremos estudar no capítulo de amanhã. Ou seja, Moisés fala: olha, por causa do que você está falando, eu vou perdoar esse povo. Porém, ou seja, tem algo, Moisés, que eu vou dizer. E esse porém do Senhor, amanhã nós estudaremos. Mas agora eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que até aqui nós viemos estudando tudo o que aconteceu, né? O relato dos espias, a decepção, o choro deles ali, a murmuração, a defesa de Caleb e de Josué, a reflexão que Moisés e Arão fez, a atitude deles de querer voltar para o Egito, Moisés, Caleb e Josué defendendo, eles querendo apedrejar, Deus desce ali na nuvem. Aí Moisés Moisés agora inicia essa oração. Que na verdade é uma súplica, né? E por essa súplica nós vemos qual é a preocupação de Moisés. Qual é a preocupação dele? A grande preocupação dele nessa oração é que o nome do Senhor não caísse em descrédito. Ele não queria que o nome do Senhor caísse em descrédito. Até aquele momento ali ele não estava preocupado mais com o povo. Ele estava preocupado sim que o nome do Senhor não fosse escandalizado por meio do povo, por meio da atitude daquele povo. E foi por causa disso que Moisés começou a lembrar ao Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor é, né? E uma das coisas que ele lembrou ao Senhor é que o Senhor é longânimo. Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor é aquele que é paciente. O Senhor não se ira com facilidade. Por que agora o Senhor vai fuzilar esse povo dessa forma? Assim, matar esse povo de repente? Senhor, isso não condiz com o seu caráter. Isso não condiz com quem o Senhor é. Depois, o que eles vão dizer do Senhor? Eles vão dizer que o Senhor foi forte demais para esmagar os deuses dos egípcios. Mas o Senhor foi fraco diante dos deuses de Canaã. Vão dizer que o Senhor é um Deus de mentira, que o Senhor é um Deus fraco. Pai, não, isso não pode acontecer, Senhor. Isso não pode acontecer. É trazer escândalo para o nome do Senhor. É trazer vergonha para o nome do Senhor. Então veja, minha irmã e meu irmão, que Moisés, enquanto líder, ele tinha essa preocupação. E quantos de nós que não temos essa preocupação? Não temos. Às vezes os escândalos estão surgindo aí, ó, de dentro das nossas casas, de dentro das nossas famílias, de dentro das nossas igrejas. E nós estamos aí encarando tudo com muita naturalidade, com muita naturalidade. Não estamos tendo essa preocupação. O nome de Cristo está sendo enxovalhado. E nós não estamos tendo esse tipo de preocupação. Estamos encarando tudo com uma máxima da naturalidade. Nós temos que entender que quando nós fracassamos, quando nós cometemos alguma coisa ruim, quando um decreto do Senhor, um ato, uma correção do Senhor tem que vir sobre a nossa vida, as pessoas não vão falar assim: ah, lá, ó, a vida daquele irmão está daquele jeito porque ele não tem uma vida correta com o Senhor. Não vai falar, não. Eles não vão falar desse jeito, não. Vão falar assim: aquilo ali quer ser crente,
Que adianta estar na igreja? Que adianta? Em que vale em que o Deus dele é melhor do que o meu? Em que a fé dela é melhor do que a minha? É assim que vai dizer. Se você está na presença do Senhor e o seu filho está lá mergulhado nas drogas, eles vão dizer, qual é a diferença? Que adianta? Ela fica lá dentro da igreja o dia inteiro, o filho dela, ao casamento da filha dela. E o que a filha dela está fazendo? Não é assim que eles vão dizer? Eles não vão dizer, olha, mesmo assim vale a pena servir ao Senhor. Porque eles não contemplam o ímpio, ele não olha para a salvação, ele não tem a imensidão do quanto vale a salvação. Ele olha aqui, o olho dele está preso aqui nas coisas terrenas. Nas coisas terrenas. Então, minha irmã e meu irmão, sabe qual tem que ser a nossa preocupação? Nós temos que orar todos os dias. Essa tem que ser a nossa oração. Falar, Senhor, não deixa nem a minha vida e nem a vida de ninguém da minha casa trazer vergonha para o teu santo nome. Irmã, eu oro isso todos os dias. Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhas. Eu não tenho esposo. Eu estou inserida ainda dentro da família da minha mãe. Mas eu já oro assim. Teve um dia que eu tive uma visão do Senhor, assim, vindo uma nuvem, e o Senhor falando, eu vou ter que levar. Eu falando, Senhor, por quê? E o Senhor falou, porque vão trazer escândalos para o teu ministério. Eu falando, Jesus, tem de misericórdia, não tem outro jeito. Senhor, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu vi o Senhor tirando assim, já colocando numa nuvem. Eu falando, Jesus, tem de misericórdia. E eu comecei a clamar por misericórdia, falando, Jesus, eu acho que eu não vou suportar isso. E eu falei assim para o Senhor, e o Senhor teve misericórdia. Olha, irmão, o inimigo se levantou. O inimigo cirandou. O inimigo tentou cirandar, ou melhor, tentou cirandar. E eu fui para uma igreja que eu costumo sempre ir. E eu encontrei, o Senhor me fez encontrar a favor de um pastor, um jovem pastor. E esse pastor me ajudou em oração. Falei, pastor, o senhor me ajuda em oração, porque eu não estou aguentando. Eu sou uma mulher de oração, mas tá pesado para mim. Eu não vou nem pedir às irmãs, não. Não vou dividir isso com as irmãs, não, porque é pesado demais para elas. Isso aí é coisa para pastor. É eu e pastor. E pastor me ajudou em oração. E aquelas fortalezas foram quebradas, porque, irmã, só quem tem famílias que não são convertidas sabe como é pesado. E aí, graças a Deus. E eu falei, diabo, você foi derrotado. Você foi derrotado. E louvei muito a Deus pela vida daquele jovem pastor. E depois disso ele foi promovido dentro da igreja dele, que ele assumiu uma congregação, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Porque eu comecei, depois que a coisa passou a cobrir ele de oração, para a glória do Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor. Mas eu oro todos os dias, falo, não deixa não, porque o diabo quer. Nós temos que ter uma preocupação, porque se acontecesse o que acontecer, eles não iam falar, não iam falar. Ali eles não iam separar da irmã de oração, não. Eles iam falar, lá, ela ora tanto, olha o que aconteceu ali na casa da família dela. Olha o que sucedeu. E assim, às vezes, tem pessoas falando de você, minha irmã. Falando de você, meu irmão. E iriam falar de Deus de Israel por causa do povo de Israel, um povo que estava ali em pecado, um povo que estava rejeitando a Deus, um povo fraco.
E tem esse povo fraco no meio da nossa casa, no meio da nossa família. E nós não temos nada com isso, com essa fraqueza deles, que é uma fraqueza que eles escolheram ter. Mas Moisés teve essa preocupação com o nome de Deus. Jesus diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Então nós temos que falar, Senhor, os escândalos vão acontecer, mas que não saia da minha casa, que não saia da minha família. Tenha misericórdia, Deus, tenha piedade. Eu não aceito ninguém da minha casa ser usado pelo inimigo para escandalizar o teu santo nome. Para escandalizar teu santo nome. Para me envergonhar, Pai. Eu não aceito trazer vergonha para o teu santo nome. Uma das orações todos os dias que eu oro, irmã, por mim e por você, é pedindo ao Senhor que nós venhamos viver uma vida sem vexame, sem vergonha. Que nós não sejamos pessoas que venhamos trazer vergonha para o nome do Senhor. Vergonha para o nome do Senhor. Porque tem coisas que às vezes a gente foge do limite da gente. A gente fala, Senhor, isso é uma vergonha. Uma vergonha, Senhor, me perdoa. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E você não pode aceitar. Tem que falar, Senhor, eu não aceito meu filho trazer vergonha para o teu santo nome. Me envergonhar é trazendo vergonha para o teu santo nome. Filhos têm que honrar pai e mãe. Não pode trazer vergonha. E honrar não é só sustentar. É não trazer vergonha. No meu livro eu coloco isso, não trazer vergonha. Não trazer vergonha. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? As pessoas, quando olharem para nós, para a nossa vida, elas têm que saber que o Deus que nós servimos é o Deus da verdade. Que Jesus, que sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Tem que saber que o nome de Jesus é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Entendeu? Que nós estamos aqui em construção, caminhando para uma transformação, para um crescimento, caminhando para chegar à estatura do varão perfeito, que o Senhor está fazendo uma obra de transformação na nossa vida, na vida da nossa família. Entendeu? Na vida da nossa família. Não é olhar para a nossa família, para nós e saber que quem está atuando ali é o diabo, não. Não é o diabo, não. Não pode. O diabo nós temos que rejeitar tudo. É tudo, minha irmã. É tudo. Ah, irmã, então crente não pode adoecer. Crente... Não, irmã. Eu não estou falando dessas coisas. Não seja bobinha, não seja bobinho. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando dessas maldades que está tendo no mundo, dessas coisas, dessas atrocidades que está acontecendo no mundo, dessas vergonhas que está acontecendo no mundo, desses escândalos que estão acontecendo no mundo. Estão acontecendo no mundo. Entendeu? É disso que eu estou falando. Estou falando dessas bagunças que estão acontecendo no mundo. O Senhor nos chamou para viver numa ordem que é a ordem do Senhor. Que é a ordem do Senhor. Entendeu? É a ordem. Ah, irmão, o que é a ordem? Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui te falando o que é a ordem de Deus, não. Se você abrir o primeiro capítulo de Gênesis, você vai saber o que é a ordem do Senhor. Entendeu? Primeiro capítulo. Tem um dia que eu fiquei muito entristecida com um rapaz que se dizia pastor, que de repente traiu a esposa. Foi pego em adultério com a irmã do outro dentro da igreja. Eu fiquei entristecida com aquilo, entristecida. E eu falei, quando esse rapaz estava doente, nós nos levantamos em oração por esse rapaz e ele foi curado. Que tristeza. E agora esse rapaz está aí curado e trazendo vergonha para o nome do Senhor.
Que tristeza! Então veja que essa era a preocupação de Moisés, não trazer escândalo para o Senhor, que o nome do Senhor não caísse em descrédito. E essa tem que ser a nossa preocupação, minha irmã. Essa tem que ser a sua preocupação, meu irmão, que o nome do Senhor não caia em descrédito, tá? Senhor, eles precisam saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor é o Todo-Poderoso. Então continue cumprindo a tua palavra. Continue sendo longânimo. Continue sendo paciente em nome do Senhor Jesus. Peça, minha irmã, meu irmão. Peça todos os dias. Fala, Senhor, não desista de nós enquanto família. Não desista. Não desista. Não desista de mim e da minha família. Não desista. Continue insistindo em nós. Tenha misericórdia. Permita que os nossos jovens, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes vivam todas as etapas da vida deles. Que os nossos idosos ultrapassem os 100 anos. Em nome do Senhor Jesus, com paz, com longevidade. Tenha misericórdia, Jesus. É misericórdia, minha irmã. Não nos leve nós estando na metade dos nossos dias. Davi fazia essa oração. Por que você... Davi fazia essa oração, que era um homem segundo o coração de Deus, amado do Senhor. O Senhor amava Davi. Se o Senhor não der graça, nós vamos estudar aqui 1 Samuel, 2 Samuel. Você vai ver o quanto que Davi não era perfeito, não, mas ele era amado de Deus. Porque ele sabia se arrepender. E ele fazia essa oração e falava, Senhor, não me leve na metade dos meus dias. E Davi morreu com 70 anos. Por quê? A palavra de Deus fala que o ano dos homens serão 70. Passar disso é canseiro e enfado. Com um pouquinho mais de força, eles chegam aos 80. Então Deus cumpriu na vida de Davi o que Davi pediu. Davi tinha medo de morrer antes disso. Chegou lá aos 70 fraquinho. Porque ele sentia tanto frio que para ele dormir teve que colocar lá uma mulher perto dele, uma mulher jovem perto dele. Mas Deus cumpriu. Davi era amado do Senhor e ele fazia essa oração. Então por que nós não vamos pedir misericórdia todos os dias? Pedir e falar, Senhor, não quero trazer, não deixe ninguém da minha família trazer escândalo para o Senhor, não, para o teu santo nome, não. Continue insistindo em nós. Tenha misericórdia, por favor. Porque senão eles vão realmente falar que não vale a pena servir ao Senhor. Eles vão olhar para nós e vão falar, vale a pena servir esse Deus? Vale a pena ficar na igreja? Vale a pena, olha lá a vida dela, olha o que aconteceu com eles. Então, minha irmã e meu irmão, vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho santo, no nome santo de Jesus, Pai querido. Como igreja, Pai querido, como igreja. Eu te peço, Senhor, perdão por todos os nossos pecados. Te peço perdão, Pai querido, por todas as vezes que nós trouxemos vexame para o teu santo nome. Trouxemos vergonha para o teu santo nome. Escândalo para o teu santo nome. Te pedimos perdão por nós, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. E que o Senhor não desista de nós enquanto família. Que o Senhor não venha desistir de nós enquanto igreja, Pai. Enquanto povo do Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos dando do teu Santo Espírito, Pai querido. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo com que nós venhamos crescer todos os dias, diariamente, Pai, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Que o Senhor continue, Pai querido, falando conosco em sonhos. Que o Senhor continue levantando profetas e profetisas para nos instruir todos os dias, para que nós venhamos sempre ser colocados todos os dias no caminho da santificação. Pai querido, que o Senhor continue, Pai querido, nos dando sonhos e revelações, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue nos curando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o milagre da cura, Pai, venha se estender do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Que o Senhor venha, Pai, verdadeiramente, Pai, limpar o nosso sangue, limpar as nossas veias, nossas artérias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa todos os dias nos tomar pela mão direita e nos colocar de pé, Pai, porque Tu és a nossa fortaleza. O Senhor não nos deu espírito de covardia, Pai, o Senhor não nos deu o espírito de covardia. E que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, verdadeiramente, Senhor,
fazer um milagre na nossa vida, um milagre de portas abertas, Pai, milagre de cura, milagre de restauração de casamentos, milagre de, Pai, de libertação de filhos, libertação de esposos, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bondoso, zeloso, misericordioso, Pai, tardio em irar-se, Pai. Como o Senhor é bom, Pai querido. Mas sabemos também que o Senhor é fogo que consome, Pai. É fogo que consome. Ô Pai querido, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de toda a nossa casa. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, de nós mulheres, Pai. Queremos cada vez mais sermos mulheres santas, mulheres sábias, edificadoras de lares, Pai. Edificadoras de lares, Pai. Tenha misericórdia dos homens da nossa família. Queremos sim, Pai, que o Salmo 128 se cumpra na nossa vida. Queremos ser um povo separado, Pai. Um povo que se deleita na Tua santa presença, Paizinho. Que se deleita na Tua santa presença. Oh, Jesus, não queremos jamais trazer vergonha para Ti, Pai. Não queremos, Jesus, não queremos Te envergonhar. Pelo contrário, Jesus, assim como o Senhor dava prazer para o Pai, nós queremos Te alegrar, Jesus. Queremos Te ver sorrindo ao olhar para cada um de nós. Tenha misericórdia. Queremos ver o Senhor ter prazer em nos chamar de amigos, Jesus. E nos chamar de amigos. Que assim seja na minha vida, Jesus. Que assim seja na vida de cada um desses meus irmãos que estão me ouvindo. Que assim seja na vida de todos os nossos familiares. É o que eu te peço, Jesus, em Teu santo nome. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo, fique com Deus. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, e não perca mais tarde a oração que é feita pela nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você.